pessoal, tudo bem? Rafael Rodrigues da Solução Ativa e hoje eu e o Rodrigo estamos aqui para falar com Michel Maltz. Michel é planejador financeiro pessoal, uma profissão recente aqui no Brasil e que tem muito a ver com as emoções. O Michel vai contar isso pra gente. Não é somente dinheiro, não é somente organização financeira, são as emoções trabalhando na saúde financeira. Michel, é muito complicado. Michel, muito prazer, seja bem-vindo. Eu que agradeço a presença aqui. Legal, cara. Conta um pouquinho pra gente aí não ainda da sua profissão, mas quem é você? Se apresente, fala um pouquinho da sua história, como começou tudo. Bom, sou Michel Maltz. Eu comecei nesse trabalho porque eu visitava as famílias e as famílias que tinham sobras, era muito fácil você colocar essas sobras num veículo financeiro. E como eu sempre trabalhei nesse mundo de vendas de produtos financeiros, quando eu entrava nessa família que tinha sobras, era fácil, colocava num veículo financeiro, vamos que vamos e vamos construir o futuro, nós seremos os velhinhos felizes, com dinheiro. Uhum. Só que as famílias que não tinham essa possibilidade, eu tinha que ajudar no presente. Sim. Foi aí que eu entrei desde 2007 na Life Finanças Pessoais, justamente para ajudar essas famílias a se organizarem no presente para poder construir o futuro. Sim. Não? E aí, e como que funciona a parte prática mesmo? Você vai, visita as famílias, como que funciona esse passo a passo de orientação? Olha, a gente acredita que todo um trabalho que promove uma mudança tem que ser continuado. Uhum. Então, a gente preza por se ver a cada mês, para que a gente possa construir todo esse caminho de objetivos lá na frente, já que o meu papel é ajudar as famílias a atingirem os objetivos de vida através de uma assessoria e consultoria financeira. Então, dentro dessas visitas mensais, todo mundo está num ponto A da vida e quer ir até um ponto B. Uhum. Nessa jornada, também a ideia é ajudar a família paralelamente a se tornar a melhor versão dela mesma. Perfeito. Sim. Então, só num trabalho continuado a gente pode promover isso. Sim. Ademais, é muito interessante, Rodrigo e Rafael, quem foi o precursor foi Luiz Frankenberg, de 1974, como ele criou a primeira empresa de planejamento financeiro familiar. E é uma profissão recente, onde em 10 anos para cá, a gente, de fato, começou a verificar vários profissionais nesta área. Onde, dentro dessa jornada do ponto A e ponto B, qual é a mídia? É o dinheiro. Sim. Para ajudar as pessoas realmente a, como já ouvi falar também, né, ser a melhor edição, ser a melhor versão delas mesmas. Eu tenho vários casos disso para contar. A gente quer uns exemplos aqui. Vários casos de mudança. Muito Cara, interessante. mas como essas demandas, vou chamar de demandas, chegam até você? Eu imagino que num primeiro momento até seja muito mais pelo material, pelo concreto, o dinheiro em si. E as emoções acabam sendo aí consequências, né? Exatamente, porque as pessoas vêm pelo externo, mas dentro do nosso trabalho, quando a gente vai verificando o que por isso que é importante conversar sobre as emoções, né? Sim. O que deflagra esse desafio, está a questão do comportamento, né? E aí, então, você tem uma planilha que é algo externo. Quando você monta essa planilha e você verifica que, poxa, eu não consigo diminuir esse gasto, por que você não consegue diminuir esse gasto? A gente tem que ir mais a fundo e verificar a questão das emoções, né? A gente tende a pensar que o que origina a crise é a questão financeira, mas a gente precisa entender se, na verdade, a questão financeira não é uma consequência de uma má gestão das emoções familiares. Perfeito. E tanto é interessante que é importante a gente descobrir de onde vem a palavra emoção, né? Não sei se os ouvintes sabem. Emoção vem de mover para fora. Sim. E quais são as duas emoções
que o dinheiro traz? A raiva e o medo. Então, dentro dessas duas emoções, raiva e medo, você tem 5 comportamentos, personalidade de dinheiro. Você tem o gastador, você tem o poupador, você tem o desligado financeiro e você tem o que gosta da segurança financeira e você tem o que gosta de assumir riscos. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é gastadora, provavelmente ela é impulsionada pela raiva ou ela não consegue suportar uma frustração e tem uma compensação e ela gasta. Eu preciso me Nossa, presentear, cara. né? Eu preciso me presentear. Eu E você mereço. tem. E é muito interessante porque, poxa, vocês acreditam que eu não faço as pessoas gastarem dinheiro no presente? Eu também. Quando eu encontro um casal que os dois são personalidade, dinheiro, poupadores, pessoal, eu faço eles gastarem no presente, porque eles estão movidos pelo medo. Por que vocês estão com muito medo? Nossa, cara, é interessante você trabalhar com os contrapontos. Exato, que é o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio. Eu vou contar um caso de uma família. Logicamente, a gente preserva a questão da confidencialidade, sim, né? sim, sem dúvida. Eu já tenho 50 famílias, então eu tenho vários tipos de contrapontos. Muito empossamento de liquidez, para não ser muito técnico, muita sobra surpresa no mês. Boa. Muita sobra surpresa. Poxa, como eles querem, de acordo com o projeto de vida deles, o que eles estão construindo para o futuro já é suficiente. Eu fiz eles gastarem mais no presente. Mas precisou do quê? Aí precisou de um dado técnico para mostrar, ok, o que estamos fazendo de calçar o meu futuro é suficiente. Então, nós temos o gatilho visual que podemos gastar no presente. Então, em 3, 4 meses, a família começou a se destravar dessa questão do medo. Mas, Michel, e se? Peraí, você não está vendo aqui? A gente está seguro. E se? Viva um pouco o presente agora. Então, um pouco essas dinâmicas que acontecem. Cara, legal você trazer essa questão das duas emoções principais que movem as pessoas para ter um descontrole financeiro, que é a raiva ou medo, e fazer essa conexão com 5 personalidades que você chamou. Exatamente. Né? Eu vou até usar um termo aqui junguiano que poderia chamar de arquétipos de gasto financeiro, né? Ou de comportamento financeiro. Não é exatamente o conceito profundo que Jung dá, mas a gente pode fazer uma analogia aqui. Desses 5 arquétipos aí que você citou, qual que é o mais frequente que você encontra nas famílias? Eu encontro nas famílias mais o gastador. Eu suspeitava, só queria ter certeza. E quando você diz família, eu posso entender que sejam todos, mas existe uma pessoa que mobiliza essa dinâmica toda? Existe boa uma pessoa pergunta. que mobiliza e depende do nível de autoridade, ele influencia os outros. Por isso que a importância do que o destino é dado e não é criado. Desculpe, o destino é criado e não é dado. O destino é criado E não é dado. Exatamente, porque quando você tem aquele que tem uma autoridade e ele é um gastador, mas ele tem todo um nível de compromisso com os familiares, ele precisa fazer a mudança de comportamento dele. Eu tive casos que essa personalidade de dinheiro gastadora era muito eu-centrado. E aos poucos no nosso trabalho eu comecei a mostrar para ele ser outro-centrado. Ajuda o projeto de vida da sua esposa. Quer dizer, ou seja, ajuda para alavancar a receita dela. Ou vamos criar uma poupança para sua filha, para que no futuro você possa andar de cruzeiro com a tua esposa e não pagar a faculdade naquela fase. Porque você está gastando tudo em roupas, acessórios, nas tuas bebidas e tudo mais. Então essa mudança do umbigo dele para olhar para o outro é possível, as pessoas mudam o comportamento, então ele está se transformando entre um gastador para os outros. E aí, então ele começa a entender o sentido da felicidade. Eu estou feliz porque eu estou gastando com os outros membros da minha família. E uma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena mencionar, pessoal,
muita gente quer vários queros durante o ano. Pouca gente coloca o quero focado do ano. O quero focado do ano é um objetivo só, onde todo mundo foca. E porque quem quer qualquer coisa pode ter tudo. Em teoria sim. Né? Então, se em realidade você coloca num quero focado no ano um objetivo, você começa a fazer mais por menos. Mas um dos grandes pontos que eu acho que é ponto fundamental é que todo mundo quer muito quero. Por isso que a matemática fica 2 mais 2 fica 5. Porque entra nos juros bancários. E então, um ponto importante dentro daquela frase que eu até me corrigi, né? Vamos voltar, o destino é criado, não é dado. Nós ajudamos, dentro dessa jornada do ponto A e ponto B, a nos tornarmos de fato protagonistas da vida. O que é um protagonista? Ele busca soluções e vai em frente. Se ele percebe através do planejador que ele tem um projeto, ele constrói um projeto de vida que para o futuro que ele quer, ele precisa se conter um pouco no presente, ele vai buscar alternativas. Será que o emprego dele está dando a receita que ele quer? Porque ele já tem um dado visual, aí ele vai buscar mais. Agora, o que nós temos no nosso país que às vezes é muito triste? Vitimizações. Muito, cara. Então, assim, a crise vem, então é a culpa do governo, a culpa é da esposa que gasta muito, a escola da filha. Então ele culpa os outros e aí uma espiral sempre negativa. Você tem um inconformado que quer arrebentar tudo, mas não muda. Então, no nosso trabalho, muitas vezes a gente é um pouco duro, como um médico. Sim. Analítico e diz, se você continuar assim, você não vai ter o melhor ano da sua vida a cada ano. Então, nosso trabalho justamente tem que entrar nessa base inspiradora para poder ajudar as famílias nesse sentido. Eu acrescentaria uma coisa, ter o melhor ano da sua vida a cada dia, porque exatamente. É uma construção, cara, diária. E aí 2 coisas que você me falou que foram muito marcantes, né? Essa questão da querer tudo e tudo mais, trabalhar com pequenas metas é sempre possível. E é doído, porque a sensação é de que eu não estou conseguindo, né? Porque é pouquinho ali. E são coisas que a gente vê muito no consultório, né? Quando as pessoas chegam ali com ansiedade, de querem mudar e a coisa não acontece e tal. E nas empresas, a influência dessa pessoa que mobiliza, vou colocar a figura do líder, que geralmente é assim, e que pode levar uma área ou um clima de uma empresa, da área, as pessoas, para uma situação complicada e ruim, né? E a gente vê muito dessa cultura, pelo menos nas nossas práticas, né? No mundo corporativo, a gente acaba encontrando muito disso, dessa influência da liderança, vamos usar o termo gastador, que seja, né? Influenciando pessoas a fazerem o mesmo, e indo contra muitos princípios das empresas e valores pessoais também. Perfeita sua observação. Um caso típico são o planejamento sucessório da família Matarazzo e da família Votorantim. Sucessão. Olha, que legal. No final das contas, a família Matarazzo bombardeada por queros anuais e diários e a questão do ego envolvido, e todo aquele patrimônio construído foi dilapidado. E a família Votorantim, né? Absolutamente com processos e entendendo, e por meritocracia. E é interessante a gente perceber esse planejamento sucessório. Por que as famílias quatrocentonas europeias conseguiram perdurar a fortuna? Porque eles juntaram uma família, uma determinada grana lá na frente, e os filhos só podiam viver dos juros. A família Nestlé, a empresa Nestlé foi construída assim. Então eles só viveram pelos juros, sem melindres e sem, vamos dizer assim, assaltos à fortuna, porque eles entenderam o conceito. Você vê, ano após ano, a família foi melhorando. Sim, sem dúvida. E continuam mantendo dinheiro, estão onde eles estão fazendo mais dinheiro. Então, o que você falou é muito importante. Depende, a questão, como que essa liderança inspira os outros nesse sentido? Então, na nossa família, nas famílias que nós atendemos, o que acontece? Muitas vezes o gastador gasta o dinheiro para outras coisas e começa a gastar em investimentos para outros, ele muda a forma de gastar, ele muda, o drive continua o mesmo, mas ele muda o como. E o poupador, muitas vezes,
tira essa questão do medo, ele começa a gastar um pouco mais. Legal. Então a gente faz essa mudança, Mindset, essa energia. né? Que E é o Rodrigo mindset. Ele fez uma analogia ali com a psicoterapia e você falou algumas coisas, alguns pontos importantes. Que quando você chega na casa, se a pessoa ela tem a personalidade do gastador, você não vai anular isso dele, você vai direcionar. É interessante que é a mesma coisa que a gente faz na psicoterapia. A pessoa chega, eu tenho muita tristeza porque está acontecendo isso. Você não vai anular a tristeza da pessoa, você vai ficar do lado dessas tristezas e conversar com ela. Exatamente. E fazer ela te trazer insights. Porque a psicoterapia, e pelo que você está me falando, o planejamento familiar tem mais a ver com a adaptação do seu estilo pessoal ao mundo do que uma transformação daquilo que você é. Então, acho que isso é um ponto importante e que você traz de maneira muito clara pra gente. E uma coisa muito importante é que tem pessoas que quando o estereótipo, né, o frame do planejador financeiro é o cara da planilha, o engravatado, que vai agora falar de números e vai, puta, lá vem aquele cara chato e a gente vai cortar tudo. Né, de fazer comprar um monte de coisa. Não, vamos cortar tudo. O cara que vai fazer cortar tudo vai viver uma vida para construir um super futuro. Que nada. A ideia é entender dentro da dinâmica e construir o projeto de vida da família, porque também as famílias estão carentes do que elas querem. Uhum. Elas estão perdidas de objetivos, né? Perdidas de objetivos. Então, tanto é que no nosso trabalho a gente manda para o correio o livro dos sonhos para a pessoa escrever. E aí, então acontece muitas pessoas do mundo corporativo com o desejo do empreendedorismo. Como fazer essa transição? Aí e chegamos como fazer lá, a transição? Porque nós não fomos também orientados na escola a sonhar. Mas entrar dentro de um padrão para entrar dentro de um mercado corporativo e se minguar de sonhos. E o nosso trabalho também é reavivar aquelas questões dos sonhos e proporcionar a mudança de chave necessária. Ou seja, bom, você é gastador. Ok, você sai pro happy hour com os seus amigos do trabalho, mas você quer ser empreendedor? Vamos diminuir a frequência, vamos montar sua reserva financeira, para você mudar a chave, ficar 5, 6 meses para tirar o seu trabalho, o seu plano B da gaveta, e aí ele tem que fazer essa escolha. E toda escolha tem uma renúncia, aí ele vai. Aí ele topa fazer. E cara, foi legal, nossa, muito bom esse exemplo que você trouxe, porque na solução ativa, a gente fala de saúde emocional na carreira. Não é o trabalho. Não é o trabalho em si. Tem muitos profissionais que fazem esse trabalho de consultoria de carreira. E o que você precisa? Precisa ser resiliente, precisa ser isso, precisa ser aquilo, precisa ser aquilo outro. Na solução ativa, você não precisa de nada. Você precisa se conectar com as suas emoções, se autoconhecer, para assim construir uma carreira que seja satisfatória e que traga o sucesso na sua moeda. E às vezes a sua moeda é sentar num sítio e ficar ali na sua horta. Por isso, por dentro da sua carreira, né? Porque tá conectado consigo mesmo para saber o que é melhor para você. E, cara, essa questão do empreender também, pode ser na carreira, pode ser abrindo uma empresa, pode ser sendo empregado, não há nada de errado em trabalhar para os outros, e pode ser simplesmente plantando cenoura no sítio. Você está empreendendo na sua vida. E usando o dinheiro de maneira inteligente e emocionalmente saudável. Exato, né? exato. Ô Michel, conta pra gente algum exemplo mais diferente aí que você teve com alguma família, algum conflito que você estava sentado na mesa e apareceu um conflito ali, as pessoas começaram a se degladiar, não sei. Você teve que intervir. Você teve que intervir. Isso acontece frequentemente. Quando a gente tem um choque da personalidade dinheiro gastador e do poupador, que são opostos dinâmicos, né? A gente enfrenta quase que isso diariamente. Mas o mais inusitado foi justamente uma família onde o marido tinha várias esposas pela religião, uma religião oriental, vamos dizer assim. Não me lembro qual que é especificamente. Ele tinha várias mulheres. Agora, pessoal, você pode entender várias mulheres com vários filhos, os eventos financeiros que esse indivíduo
tinha no dia a dia. Nossa, cara. Então, o que ocasionou já vi mulheres chorando, brigando uma com a outra porque ele dava uma atenção para uma ou para outra. No fim, esse foi um dos mais inusitados, né? Recebi um telefonema de uma das esposas: olha, a gente vai cancelar porque houve uma doença grave em família. Eu já percebi que, na verdade, não tinha como contornar uma situação como essa. Esse foi um dos... Eu só sei que eu estava presente na reunião com as 4 esposas e naquele momento eu não sabia o que fazer. Eu falei, ainda bem que eles interromperam, né? Acho que foi o mais inusitado. E para planejar uma família assim, acho que seria de 2 planejadores, né? Revezando. E é uma questão muito importante isso, porque o psicólogo também sofre um pouco com isso, né? Porque não é porque você é psicólogo e tudo mais que às vezes a dúvida não pinta e não acontece, por isso a importância da supervisão clínica também. Mas existem situações em que você se vê em um momento em que você ainda não sabe bem o que fazer. Por isso a importância do tempo, né? As coisas se resolvem ali na primeira sessão, Exatamente. rápido, você tem um contrato estabelecido de mais períodos e principalmente o comprometimento da pessoa em ir, em comparecer aos encontros, em cumprir algumas metas também, porque vai incomodar, vai doer, mas se não for assim também. Eu acho essa mudança de comportamento financeiro deve ser dolorida, né? Agora, um dos exemplos mais fantásticos de mudança de comportamento, já que vocês me perguntaram, qual é a personalidade mais à tona? São o gastador e o desligado financeiro. Uhum. É uma família que a gente tinha estabelecido um aluguel. Primeiro, uma compra da casa. Eles vieram para mim, quero comprar uma casa. Uhum. Casa, 1 milhão. Eu falei, vamos colocar um passo intermediário. Vamos alugar uma casa de 1 milhão? Quanto seria essa casa de 1 milhão? 5 mil reais. Passou 8 meses, eles voltaram. Michel, acho que a gente está vendo um sobrado agora. A gente vai pagar uns 3.500. Eles estão fazendo um downgrade. Porque a casa, que ora era a vontade de comprar de 1 milhão, passou um aluguel de 5 mil, piscineiro, jardineiro, manutenção. Então, o marido, ao invés de... que eram muito anfitriões, ao invés de ele preparar os salgadinhos, ele ficava arrumando a casa, porque a casa era grande, tinha 4 suítes, tinha que tirar o pó. Nossa. E aí... Que trabalho. Eram quase um RH, eles não tinham empregada. Então eles começaram a perceber. Essa experiência dessa casa me fez pensar, vamos fazer um downgrade? Ótimo! Então, essas mudanças de comportamento é só num trabalho continuado que é promovido. Outro exemplo, uma família de gastadores, porque o gastador a gente faz o seguinte, a gente ajuda a pegar um evento do futuro e planejar. Uhum. Esse é o primeiro trabalho de mudança comportamental. Então, vou viajar para Miami em setembro. E como é tudo urgente para o gastador, e as DRs, né? DRs, as brigas, né? Discussão de relação entre... É porque é tudo urgente. O gastador é tudo urgente. O planejador ele vê antes. Então, vamos fazer assim, vocês querem ser felizes ou vocês querem brigar? Então, já começa ter paz ou ter razão. É igual o UFC, né? Não tem aquele, o árbitro do UFC que separa? Então, já separo, né? Já separo. Vamos dar um contorno de planejamento. Vamos verificar essa viagem 3 meses antes. E me expliquem depois, na próxima reunião, como é que foi essa jornada de pegar um evento futuro e planejar antes. Sucesso imediato. Eles adoram. Como é que você está sentindo? Como foi a jornada? Cara, como foi a jornada? A gente não valoriza isso. A jornada. Como é que foi? Nossa, eu estou mais em paz. Você está brigando com a tua esposa? Não, a gente está mais tranquilo. E aí, Michel, o que eu faço? Eu compro o dólar, faço o preço médio? Ou como é que eu compro a viagem no cartão e começam a virarem planejadores? Uhum. Não, e o bacana é que o modelo de atuação, da sua atuação, é um acompanhamento constante. É que nem um trabalho psicoterapêutico mesmo, de você ir
conversar com as famílias e acompanhar por um longo período, que pode ser até vitalício, né? Dependendo dos casos. O propósito é vitalício. Porque se sobe juros, se abaixa juros, se nasce filho, Aí se você muda tem de emprego, se sai do corporativo para o empreendedorirismo, o que fazer? O que faz? E qual a família que você atende mais tempo? Quanto tempo você atende a família que tem Olha, mais tempo? eu estou há 4 anos na Life Finanças Pessoais, dentro desse modelo, né? Há 4 anos. E 4 anos que uma família está contigo. E essa família eu comecei a mostrar que aquela parcela de casamento em torno de R$ 2.500 poderia ser transformada numa parcela de, uma vez casado, que antes era para o gasto do casamento. Então eu faço muito isso. Na hora que tem um livro dos sonhos para essa família, ela entende dentro do projeto de vida dela que aqueles 2.500 vai ter um outro drive. Que antes era uma parcela para, sei lá, ter 100 mil para o casamento, agora os 2.500 vai, quando nasceu o filho, R$300 é para educação de universidade, e o restante vai ser de repente para essa família especificamente queria abrir uma marcenaria, saindo do corporativo para o empreendedorismo. Então, uma reserva financeira para isso. E então a gente vai colocando aqueles valores que eram de parcelas altas, vai colocando as devidas caixinhas conforme o projeto de vida. Legal. Eu acho bacana você mencionar isso, que pode ser por toda a vida, porque a gente entende sempre que todo projeto tem que ter um fim, muitas vezes, né? E a pessoa que aprendeu e tudo mais, e aí caminha com as próprias pernas. Mas essa é uma situação muito específica, muito interessante, porque você faz um planejamento familiar e, consequentemente, de uma forma simbólica, até você acaba fazendo parte dessa família. Então, como deixar de ser da família, né? É muito bacana. Acontece porque muitas vezes o impacto do mundo externo é tão forte que realmente tem que cortar o planejador. Mas com as portas abertas para abrir num outro momento. Né? Não é ruim. E até em alguns determinados momentos, quando eu percebo, você não precisa mais do guia. Vocês podem andar sozinhos, né? Vamos cortar temporariamente, porque realmente esse dinheiro que está sendo pago pode ser canalizado para uma coisa realmente boa para vocês. Não tem problema nenhum nesse sentido. É isso aí, cara. E não sei se Rodrigo quer comentar mais alguma coisa, tem uma pergunta final aqui para... Manda ver. Pra gente encerrar esse papo tão bacana sobre planejamento. Viveria horas, né, Nossa, cara. E a gente vai segurar o Michel aqui ainda pra tirar umas dúvidas com ele. Consultoria gratuita. Michel, a gente pode afirmar, e com a sua experiência aí de planejamento financeiro, planejador financeiro familiar, que as emoções saudáveis, que a saúde emocional, caminha de mãos dadas com a saúde financeira da família? Perfeitamente. Super de mãos dadas. O que é interessante, quando a gente mostra para as famílias, para que eles sejam os protagonistas da vida, muitas vezes a pessoa que tem muita raiva e quer gastar, quando se torna um protagonista, ele começa a ver a vida dele como um espectador numa tela de cinema. E ele começa a se acalmar. Não, eu vou deixar de gastar porque eu vou ter uma troca para o meu futuro muito mais interessante. Então ele começa a equilibrar as emoções dele e muitas vezes jogar a raiva dele para gastar em outros elementos. Legal. Né? Então, como vocês falaram muito bem, a gente não anula a emoção, mas a gente canaliza, potencializa para outras coisas, porque ele é um protagonista e ele não é vítima nem inconformado. Então, realmente caminham de mãos dadas. Que responsável ótimo. por suas decisões, né? E suas soluções. Responsável por suas decisões, vamos fechar com chave. Responsável por suas decisões e soluções. Soluções. Muito bem. Cara, muito obrigado. Foi excelente a conversa. Gostei bastante. Gostei bastante de bater um papo com vocês. Cara, onde as pessoas te acham? Bom, eu me acham no Planejador Life Michel Maltz. Página do Facebook, Planejador Life Michel Maltz. M-A-L-T-S. A gente vai colocar aqui nas legendas. Ótimo, os credenciais. Exato. Pessoal, conforme um poeta latino, Carpe Diem, que o pessoal conhece Carpe Diem só uma parte, né? Que é aproveitar o hoje, mas não. Carpe Diem é aproveite o hoje e confie o mínimo no amanhã. Boa. Muito bem. É o equilíbrio entre o presente e o futuro. Excelente, cara. Excelente. Maravilha. Valeu. Obrigado, Michel. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.